Boa tarde, bom dia, boa noite, né? Na verdade, bom São João ainda e bom São Pedro, que ainda estamos ainda envoltos nesse clima de período junino, apesar do recolhimento, do confinamento, da pandemia, né? Mas agradecer ao convite, a Ação Cultural é uma instituição que a gente acompanha já há um tempo, já atuando bastante com essa preocupação de talvez trazer a essência do que é a cultura, né, a essência mais transformadora da cultura, da arte, né, junto à juventude, junto ao público sergipano. Né, como a gente disse, meu nome é Tiago Paulino, certo? No ano de 2017, eu realizei uma pesquisa, ela foi lançada em 2017, iniciou em 2013, uma pesquisa de sociologia em cima do forró sergipano. Na verdade, partiu de inquietação essa pesquisa, né? Ela partiu principalmente de um questionamento. Provendo do meu pai é do sertão, de Pernambuco, sempre contou muita história de sanfoneiro de oito baixo, de forró, sempre cresci muito nesse clima de rodas de viola lá em casa, né, de repentistas, né? E no ano de 2007, mais 2008, mais ou menos, eu fui participar dessa produção desse curta documentário chamado Herdeiros do Forró. E conheci uma realidade que eu não conhecia. Apesar de ter contato com muitos artistas do forró de qualidade, lá de Recife ou do Brasil, tudo mais da minha própria terra, Sergipe, né, do meu próprio estado, eu não conhecia. Apesar de um jargão tão conhecido dito aqui em Sergipe, né, a partir de uma música que ficou bem famosa na década de 90, Sergipe é o país do forró, eu não conhecia os forrozeiros da minha terra. Né, e conheci um grupo de jovens sanfoneiros, né, muito talentosos. Na época, Mestrinho ainda tocava numa garagem lá em São Paulo, ele sobrevivia, era pouquíssimo conhecido, conhecia Rivaldinho, o próprio Cobra Verde, né, sanfoneiros que são nomes até hoje não muito conhecidos, já um pouquinho mais conhecidos alguns deles, como Mestrinho e Cobra Verde, mas eu me questionava como é que a maioria das pessoas não conheciam esses forrozeiros, e o pior, como é que eles não conseguiam espaço nas programações juninas, que é o palco público, né? O palco financiado com o dinheiro público. Então, esse questionamento foi um questionamento, a princípio, um problema de mercado, né? De mercado da música, mas que a gente ficou questionando sociologicamente também, né? E na sociologia a gente tem uma área de estudo que é o estudo das identidades, né? Como é que nós nos identificamos socialmente, né? Como atores sociais. E a partir daí a gente surgiu essa ideia de fazer essa pesquisa e que acabou resultando nesse livro, que o título é Palco de Disputas e Disputas pelo Palco no País do Forró. Né? E a gente trabalha com essa ideia do palco, né? O palco como espaço de formação, né? O palco, não só o palco físico, né? Temos lá o palco que é montado, a estrutura que é montada, em que o forrozeiro sobe, né? Para mostrar a sua arte durante o período junino, mas também o palco como uma metáfora, né? Ou seja, Sergipe é um grande palco também, onde há vários forrozeiros, onde há várias disputas, né? E que disputa é essa? É uma disputa política, uma disputa econômica, né, que a gente sente presencialmente, que às vezes é uma disputa, é uma relação de poder, que não é uma relação de poder igual, uma relação desigual. Você tem um mercado pesado de entretenimento, um mercado predatório, né? E do outro lado você tem o forrozeiro tradicional, que com sua criatividade, com suas também formas de agir político, vai tentando sobreviver e sobreviver à sua música, principalmente. Né? Quando ele fala de sobrevivência, é mais relacionado à música dele. Né? Porque a maioria dos forrozeiros tem um emprego, uma jornada dupla, né? Tem um emprego ou de motorista, ou de pedreiro, ou professor, e no outro emprego é o forró, né? Tentando fazer sobreviver. Ainda não é uma cadeia produtiva formada mesmo, né? Então, a ideia também do palco. O palco, o que seria esse palco? O palco como um espaço de formação de público. Né? O palco onde o público tem essa experiência extremamente sensorial, né? E que marca mesmo. Né? A gente tem uma geração de jovens, né? Que começa a sair nas festas do interior e começa a ter a sua iniciação social ali, musical, indo para as festas do interior.
né? A gente não sabe como é que vão ser essas configurações a partir de agora, dessas festas, com muita gente, muitas aglomerações, mas é interessante que o São João ainda continua impregnado no coração das pessoas, né? As tradições, ele tem esse poder de continuar persistindo e continuando, né? Agindo entre as pessoas. Então a gente surgiu, fez esse levantamento, né? A gente abordou dois palcos maiores aqui de Aracaju, que é o Arraial do Povo e o Forró Caju, explicou historicamente o surgimento deles, né? Que surge ali na década de 90, o Forró Caju, né? E depois vem a Vila do Forró, na Orla, em que um era do governo, outro da prefeitura, então havia uma disputa ali para ver quem era o São João melhor, né? E o público sendo consumidor dessas duas festas. É interessante observar que a partir do momento que a lógica do espetáculo começa a entrar no palco, né, começa a ver os grandes espetáculos, o povo começa a sair um pouco de ser protagonista da própria festa, né, onde sempre houve arraiais comunitários, ainda há arraiais comunitários, existe ainda essa pegada do Nordeste, então eles começam a se retirar um pouquinho desse protagonismo, né, começa a ser empurrado para fora esse protagonismo e a lógica do espetáculo começa a dominar mais, né, o forró começa a ser dito pela programação junina, e aí vai acontecendo essas realidades econômicas, né? Mas a história do livro não ficava só na intenção de fazer uma crítica ao mercado de entretenimento, ou levantar essas questões, mas principalmente focar no ator social do forró tradicional, né? Como é que ele se reinventava, como é que ele fazia essa capacidade de conquistar o seu espaço, né? Então, a ideia também era montar um pouquinho a história, né, recontar a história desses forrozeiros, né, como a gente tem o Correia do Oito Baixo, que é lá de Capela, né, que costumava escutar no radinho de pilha do pai, o pai ia trabalhar no povoado, ia trabalhar e escutava lá os sanfoneiros, né, escutava, né, o circo quando passava com uma atração, né, e aí foi se formando musicalmente, então, e a música foi passando de pai para filho, o filho dele também é músico e também é um apaixonado, o Antônio Carlos Correia Matos, que também está sempre aí na ativa. Então a gente tem essas peculiaridades do forró sendo passado de pai para filho, numa realidade onde não há muitas escolas de formação musical no interior, né? A gente não tem espaços de formação de educação formal, mas tem uma aprendizagem do saber popular ali, né? Então a gente percebe, a história do livro também é recontar um pouco essa história dos forrozeiros tradicionais aqui de Sergipe, né? E entender um pouquinho como é que surge esse processo histórico do forró. E aí tem algumas imagens que eu gostaria de mostrar aqui para vocês, né? Eu vou dividir aqui a tela para a gente trazer um pouquinho só algumas imagens que foram tiradas durante a pesquisa, algumas fotografias, né? E a gente tem aqui alguns comentários a tecer sobre essa, né? Então, deixa eu acionar aqui para dividir a tela. E eu acho que já está sendo visualizado aí, né? Essa é uma primeira imagem que a gente pode perceber do próprio Forró Caju, né? A gente abre o livro descrevendo os dois palcos, né? Esse é um palco maior, é o palco Luiz Gonzaga, né? E que há uma grande aglomeração de pessoas. O palco Luiz Gonzaga, ele tem uma estrutura maior, né? E do lado tem um palco menor. A gente já percebe uma hierarquia dos espaços, né? Hierarquia nos horários também, né? E como é que essas hierarquias, as bandas mais privilegiadas tocam nos melhores horários, né? Não são os melhores cachês, tem a melhor estrutura de som também. E a gente percebe, né, que além desse grande palco, dessa grande massa sonora que forma, né, o gosto das pessoas, e a gente parte dessa ideia de que o gosto é uma construção social também. O gosto é em cima do que você escuta, do que você cria vínculos afetivos na sua infância, na sua juventude, né? Então esse é um dos palcos do Forró Caju que a gente analisou, né? Nós temos outra imagem também aí, que é o cantor Del Feliz, num dos palcos, né, que é uma atração de forró mais pé de serra, tradicional. E o Del Feliz foi uma figura interessante, porque ele foi um dos defensores da lei da Zabumba, que é uma lei que tenta estabelecer cotas para os forrozeiros se apresentarem,
nas apresentações públicas do governo do estado da Bahia, né, a gente vê que é uma tentativa de defesa de espaço do São João, que é bem interessante, porque a máquina predatória da indústria do sertanejo também é muito grande, né, são muito organizados, né, e toma realmente grande parte dos espaços juninos também. Essa aqui é uma foto bem interessante, esse é Robertinho dos Oito Baixos, no Forró da Comunidade, que é um evento que acontece também anualmente, promovido por esse sujeito da Zabumbaí, o Chiquinho do Alemar, que é poeta, né, e é um forró extremamente comunitário, né, são diversas atrações, né, e a gente percebe um outro tipo de palco aí, né, com uma estrutura bem menor, obviamente, né, sem cachês para os músicos, mas com o forró acontecendo de forma muito, muito pulsante, né. E eu acho essa foto bem simbólica também. Tem essa imagem aí do forrozeiro se vendo, né, se enxergando no próprio palco da Forró da Comunidade. Né? A gente tem um dos forrozeiros aí de costas, né, a gente observando a apresentação de Robertinho dos Oito Baixos, que é filho de Clemilda, e eu acho essa foto muito simbólica no sentido de que espaço é esse que a gente pretende ter para o palco público, né? Será que é um espaço de descobrir novas possibilidades musicais, de se enxergar também, né? Até que ponto o povo pode se enxergar também no palco? Até que ponto ele pode se identificar ou ser um mero sujeito passivo de receber aquele volume de luzes e de som? Então essa é outra provocação aqui também. E uma foto bem bacana mesmo, né, do casal dançando aí, né, no Forró da Comunidade. Né? Essas imagens são de Marco Vieira, né, que me acompanhava nas idas a campo. Né? Algumas tem uma só que é de Zambrana, né, mas a maioria são de Marco Vieira, que é um cara muito sensível, também um fotógrafo que me acompanhava quando tinha campo. E, basicamente, a gente tem essa ideia, então, de que o forró, ele existe porque ele existe e resiste durante muito tempo, porque existe uma ligação mais forte, né, com o povo, com o ator social. E que ligação é essa? É uma ligação que vem com uma certa ancestralidade, né, passada por gerações, né, uma ligação que vem com uma música que comemora a colheita, né, comemora um espaço social do campo, da vida rural, mas também uma música que se reinventa. Né? O forró, quando vai para as cidades, né, ele trata também da vida da periferia, trata dos amores, das paixões. Né? Então, até que ponto a gente está tendo acesso a essa riqueza que é o forró? Até que ponto a gente está tendo acesso a esse rico arcabouço, né, de novos compositores? Né? Temos Eliezer Seton, temos Casaca de Couro. Vou ser injusto se você balança eu, que a gente vai ter Marcelo daqui a pouco. E temos inúmeros compositores da nova geração, né, do legado histórico também, como Jackson do Pandeiro, Trio Nordestino, Dominguinhos, que tem inúmeras músicas, né? Até que ponto a gente tem acesso a isso? Né? Até que ponto as novas gerações têm acesso a isso? E por que é importante ter acesso a isso? Né? São questionamentos que a gente tenta procurar responder, e eu acho que politicamente tem que buscar responder. Né? Porque nessa época que a gente está em processo de recolhimento, né, a forma da gente se reconhecer também, né, entender que música nós produzimos. Né? Eu acho que até certo ponto, os prejuízos políticos que a gente vivencia hoje, né, são porque a gente não conhece a nossa música, não conhece a nossa cultura, né, não conhece os nossos modos de vida, não se aproxima muito do povo através da música. Né? Então, essa é a forma também da gente se reconectar enquanto cidadão, enquanto agente atuante também, porque a música que eu escuto, quando me aproxima do povo, eu sinto mais as suas dores. Né? Então, é essencial para a gente tentar redescobrir esses espaços. Né? E tem que buscar politicamente formas, né, de que essa música continue sendo perpetuada, né, e não só continue sendo perpetuada, como circule também, né, circule e faça outras pessoas conhecer essa riqueza que é esse patrimônio. Né? Eu não sei quanto tempo eu tenho aí, né, se já Ô, deu um Paulinho, tempo você aí, pode. mas Você quer mais 5 minutos? Se for pronto, necessário. então acho que só para fechar a ideia mesmo, a gente Pronto. vai continuar um pouquinho, né? A Marcelino tem muito a acrescentar também Tranquilo. aí, É. mas para fechar, assim, eu acho que a ideia principal aqui Hum. desse debate é a gente pensar caminhos, né? Caminhos até
que possam se relacionar com outros campos de conhecimento, por exemplo, cultura, educação, entendeu? Arte, educação, né? Caminhos para que essa musicalidade, essa riqueza dessa musicalidade possa ser perpetuada, né? O livro ele trouxe algumas conclusões, né? Uma delas é a capacidade inventiva do forrozeiro tradicional. Né? A tradição ela se reinventa, então eles criam palcos para a sua sobrevivência, né? O forrozeiro não tá isento das suas atuações políticas também. Existem forças coercitivas, que a gente chama no livro, né? Forças que fazem com que o forrozeiro é levado para tomar certas atitudes, né? Tem suas responsabilidades também, o Estado tem a responsabilidade. É claro, quanto maior o poder, maior a responsabilidade. Né? Um Estado, uma rádio, né? São todos atores que atuam nessa disputa pelo palco, na disputa das programações, mas também na disputa de onde a arte circula, né? Então existem forças coercitivas, né? Forças econômicas, né? Forças midiáticas, né? Forças políticas que fazem com que a movimentação dos forrozeiros aconteça. Por exemplo, né? A partir do momento que você executa ininterruptamente uma música, uma rádio, né? Você vai gerar uma audiência. E ao gerar uma audiência, um gestor público se sente muito inclinado a corresponder a essa audiência, né? Porque vai agradar o seu eleitorado. Se ele olhar o palco apenas como um alavancador político. Mas se o gestor olhar o palco como uma formação de público, né? Como uma capacidade também de trazer ao público, né? Uma nova musicalidade, uma nova forma de reconhecimento, então aí já é uma outra visão de gestão. Né? É claro que nós temos vários outros fatores, a pesquisa foram mais, tem muitos elementos para a gente trazer. Mas deixa eu recado aí, quem quiser ter acesso ao livro, né? Mostrar a capa que vendeu o peixe novamente, né? Palco Disputas pelo Palco. Pode anotar o meu e-mail, né? Vou falar bem rapidamente, paulinotiago@gmail.com.br, ou então o número do Zap também eu posso divulgar para quem quiser adquirir, que é 98801-7868. O livro vendia também no restaurante Caçarola, mas não sei se está aberto o restaurante nesse período, né? Acho que o mercado está fechado. Né? E também numa Xerox que tinha ali perto do Banese, da Augusto Mainá. Mas o número do Zap é 98801-7868. Né? Então, estamos abertos aí à conversa, ao debate. Né? Bacana, Paulinho. Mais uma vez, né, muito obrigado bom, aí pelo espaço. Bom. Né? Agora, falar em turista, né? Porque tem uma provocação bem bacana que eu coloquei no livro, que eu resgatei de uma entrevista de Chico César. Né? Chico César, uma vez, foi secretário de Estado de Cultura na Paraíba, né? E ele proibiu financiar dinheiro público banda de forró eletrônico. Ele disse, não vou financiar, né? E aí foi uma polêmica muito grande, e ele foi para uma roda de entrevista numa das TVs lá da Paraíba, e perguntaram a ele o seguinte, mas Chico, e o turista, será que ele não vem por causa da atração? Ele disse, não, o turista quer ver o diferente. Essa música que vocês querem colocar aqui, o turista pode estar no aeroporto, pode estar na rádio, pode estar em qualquer lugar, mas ele quer ver a atração local. Né? E Chico César ainda foi mais, ele disse, olha, não é só o turista que quer ver, mas o paraibano quer se ver no palco também, né? Talvez a gente não tenha essa consciência de que gera uma proximidade que é potente, né? A proximidade da música que Marcelino faz, contando a trajetória do forró. Para o cara que vem lá de Capela e migrou para Aracaju, ao escutar essa música, isso é potente, cara. É uma potência muito grande, é uma potência cidadã, inclusive, de pertencimento, sabe? E eu lembrei agora do papo que a gente teve, né? E eu acho que é mais uma provocação para os dois agora, para Zezito, que é da área da educação, e para Marcelino, que é um agente cultural instigado, né? Como diz o querido, tem um recém-formado economista que é sanfoneiro também, certo? Chamado Luquinha, né? Que fez um trabalho bem bacana. Luquinha disse que Albertinho é sangue no olho, né? Não para não, assim, corre a guerreiro mesmo, né? Acho que pegou um pouco da vertente do cangaço aí,